Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje é a terceira parte da nossa 14ª aula, Mateus capítulo 9, versículo 1 até o versículo 17. Que Deus esteja sobre nós, o Espírito Santo interagindo com o nosso espírito, para que nós possamos, em nome de Jesus, compreender toda esta lição e podemos também passar para outras pessoas com entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar então sobre essa capítulo 9 de Mateus, versículo 14 ao 17. Vamos achar ele aqui, que nós possamos ler. Mateus 9, 14 ao 17. Diz o seguinte, versículo 14 ao 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica a maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, essa é a terceira parte da 14ª aula. Nós vamos falar sobre o jejum, Os discípulos de João, eles perguntaram a Jesus, perguntaram sobre o jejum, e Jesus disse que os discípulos deles ainda não tinham motivo para jejuarem, porque pois ele estava presente com eles. Então, com duas ilustrações, ele falou sobre o pano velho e remendo em pano velho e o odre. Ele mostrou que os ensinamentos dele nunca poderiam caber nos costumes antigos conhecidos pelo povo. Então Jesus trouxe coisas novas e podemos dizer assim que até as coisas perante aquelas pessoas que estavam acostumadas com as coisas velhas, elas se diziam que eram coisas radicais o que Jesus trouxe. Então os judeus tinham como obrigação, por regra da religião, porque eles tinham muitas regras, eles tinham então a oração, o jejum e a esmola. Isso eram três coisas primordiais que eles tinham como regra, e é bem provável que eles estivesse ocorrendo naquela época um jejum coletivo em prol de alguma coisa que estivesse acontecendo, alguma coisa que estivesse afligindo ele. E os discípulos de João então ficaram incomodados por verem que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam, como faziam ele e os fariseus que estavam jejuando. Então perguntaram a Jesus o motivo de não jejuarem, enquanto eles jejuavam. Então Jesus respondeu então com essas duas ilustrações. Nós sabemos que os casamentos na época, eles eram festejados durante toda a semana, e que os amigos do noivo, eles não se apartavam do noivo, durante toda aquela semana de festividade. Então os noivos, eles eram tratados como as pessoas mais importantes da festa, como se fosse um casal de rei, um rei e uma rainha, os amigos mais íntimos. Então faziam tudo para proporcionar alegria e prazer durante todo aquele o tempo, da festividade, para que isso
pudesse ficar firme na lembrança daqueles dois noivos, como talvez um dos dias, os dias mais importantes de suas vidas. Então, Jesus, então ele se compara ao noivo, né? E aos seus discípulos como seus amigos mais íntimos, né? Então ele disse: podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Bom, então Jesus estava passando para os discípulos de João que perguntaram, e para as pessoas que escutaram, né, ele estava passando para eles que não era o momento certo para ficar triste ou jejuar, pois a presença deles seria sim motivo de muita alegria, a presença de Jesus no meio deles. Ele era muito mais importante do que qualquer noivo, pois ele era o quê? Ele era o Messias, né? Enviado por Deus para a remissão dos pecados da humanidade, né? Para o homem, estar na presença do Filho de Deus deveria ser algo extasiante, né? E maravilhoso. Então, quer dizer, não há motivos para tristeza, mesmo em meio a provações. Isso porque a paz instalada naquele que realmente sente a presença de Deus, ela faz com que tudo fique, o restante, tudo fique sem importância. Que o importante é a paz de Deus, é a presença de Deus em nossos corações, né? Nós sabemos que existe uma grande diferença entre a alegria simplesmente carnal e a alegria espiritual, né? Uma vez que a primeira, ela não dura para sempre. A alegria carnal, ela é momentânea, né? Ao passo que a segunda alegria, essa é uma alegria eterna, que ela permanece para sempre. Então, para os discípulos de João que parece que careciam de entendimento, a alegria deles parece que havia acabado, dando lugar à tristeza, talvez por motivo da prisão de João, né? Então, e para os discípulos de Jesus também acabar a alegria, como nós vamos ver mais lá na frente, né? Quando houve a prisão e morte de Jesus. Então, os discípulos, para eles, parece que acabou a alegria. Então, nós podemos ver esse comparativo, a grande diferença. A alegria da vida terrestre, né? Em algum momento, ela chega ao fim. Ao passo que a alegria eterna, ela dura eternamente. Então, todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele deve, em primeiro lugar, procurar conhecer a Jesus, né, de todo o seu coração, pois como alguém pode entregar a sua vida para alguém que não conhece, né? Então, nós temos que procurar conhecê-lo, Deus tem dado a se conhecer através das Escrituras, através dos profetas, né? Jesus deixou o seu testemunho vivo, né, da sua passagem pela terra. Os seus ensinamentos foram registrados por pessoas escolhidas, né? E as pessoas escolhidas e predestinadas para isso, né? Para que você e eu hoje pudéssemos ter acesso a essa palavra de Deus e pudéssemos abrir os nossos corações para a entrada do Espírito Santo, para que nós pudéssemos então experimentar essa alegria, né, de estarmos com o noivo em suas bodas. Então, a presença permanente do noivo em nossas vidas vai nos manter sempre alegres eternamente. Então, ser cristão não nos isenta de sangue, de lágrimas, de esforço, de provações, né? Mas quando nós estamos na presença de Jesus, na presença do noivo, nada disso pode tirar a alegria, né, da presença dele que está conosco. Então Jesus sabia que seus ensinamentos eram novidades, né? Eles sabiam que eram novidades, pois elas continham uma nova interpretação. Ele não veio, como ele disse, para mudar a lei, mas ele veio para cumprir. Mas ele deu uma nova interpretação da verdade, né, que está descrita nas Escrituras. E isso era de difícil compreensão para aquelas pessoas da época que estavam acostumadas com tantas regras, tantas leis e tanto entendimento errado, né, e regras impostas pelas escolas e pelas seitas existentes, né? Então, por isso, Jesus então usava de ilustrações
para que pudesse os seus ensinamentos serem mais compreensivos. Então ele disse lá no versículo 16, ele disse: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, né? Então, no versículo 16 ele diz também: não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perde. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, para os judeus, o que acontecia? Essa ideia de se modificar um entendimento antigo que eles tinham por um novo, significava para eles um grande pecado, né? Tal era a adoração que eles tinham pelas leis e pelas escrituras sagradas, né? Eles davam um entendimento antigo e rejeitavam qualquer espécie de novo entendimento que viesse poder a surgir. Para eles se constituía esse novo entendimento diferente do que eles tinham, constituía como se a pessoa fosse, vamos dizer assim, numa heresia, né? Então eles tinham resistência quanto ao novo entendimento. E nós sabemos também que esse novo entendimento, eles existem até hoje. Nos dias de hoje nós temos instalado em nossas igrejas, com raras exceções, é claro que tem igrejas que não se apegam a isso, né? Em que as ideias novas, tem igrejas que elas não aceitam, não são bem-vindas, e nem sempre com respeito às escrituras, mas também por coisas banais. Às vezes não tem nada a ver com as escrituras, mas são regras de coisas banais que no que se refere a métodos de trabalho, organização, causando então assim um grande rebuliço e objeções quando então entra alguém com alguma ideia nova, com algum pensamento novo. Então é difícil, tem certas igrejas que não aceitam, preferem permanecer no velho, ou então fazer justamente o que Jesus fala aí, querer mesclar um pouco do novo com um pouco do velho, ou seja, botar um remendo novo em algo velho, né? Em uma roupa velha. Então o que Jesus está nos alertando, tá? Jesus também disse que não devemos guardar então o vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque eles podem não aguentar a pressão da fermentação do vinho novo e vir então a se quebrarem, a ceder. Então esse ensinamento de Jesus, ele nos diz que nós devemos estar sempre renovando a nossa fé, atualizando a nossa vida espiritual e principalmente, né, a nossa fé, principalmente a nossa fé e o entendimento, né? E isto vale para muitas igrejas que não se permitem viver em novidade de vida e renovação. Então devemos ter sempre em mente essas palavras de Jesus, meditar sobre essas palavras dele, para que nós possamos então ter esse entendimento, tá? Tudo que Jesus falava era perfeito e era baseado nas Escrituras. Tudo que ele falava tinha um fundo nas Escrituras. Então, esse fica aí a nossa aula, né? Eu espero que você possa então estar meditando sobre essas palavras, né? Lendo ela durante a semana, meditando, e se houver um entendimento, que você possa transmitir isso para outras pessoas, passar para outras pessoas, né? Fazendo a sua parte. Então, por hoje é só. Semana que vem então nós ficaremos então com a quarta parte dessa 14ª aula. Que Deus abençoe a todos, né, e até a próxima semana, se Deus quiser.